E aí, pessoal, tudo jóia? Professor Márcio, professor Discursivos aqui do Estratégia. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre essa parte tão importante do seu concurso, né? Estamos aí no nosso último simulado, simulado final para a prova objetiva, mas eu tenho certeza que muitos dos senhores continuarão nos acompanhando, né? Porque, como vocês sabem, a prova discursiva é só lá na frente, se eu não me engano, em dezembro, né? Então, creio que para muitos dos senhores a jornada esteja apenas na metade, beleza? Como vai funcionar o nosso roteiro aqui hoje? Eu vou passar para vocês a questão, posteriormente eu vou apresentar a proposta de solução com os devidos apontamentos, tranquilo? Sem mais delongas, vamos começar. A crise financeira internacional de 2008, deflagrada pelo colapso do mercado imobiliário americano, subprime, afetou a economia global e trouxe repercussões importantes para o Brasil. Nesse período, discutem-se também os impactos da financiarização sobre a dinâmica do desenvolvimento nacional, bem como as estratégias de política econômica implementadas para enfrentar as turbulências externas. Considerando esse contexto, esse texto aqui é meramente motivador, né, para dar apenas o contexto, redija um texto dissertativo de forma fundamentada, atendendo necessariamente aos seguintes itens. Nosso item A, conceituar, então você vai conceituar a financiarização no âmbito da economia brasileira. Analisar a influência da crise do subprime sobre a economia brasileira. Indicar medidas de política econômica adotadas para mitigar os efeitos dessa crise no Brasil. Meus amigos, como nós fizemos em todos os simulados anteriores, diferentemente do que ocorre para a maioria dos concursos, em que a gente tem como objeto de cobrança estudo de caso ou questões discursivas que cobram conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, diferentemente, né, do que acontece nesses concursos, a gente vai trabalhar com a estrutura clássica do texto dissertativo, que é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, para que vocês consigam tirar o grau máximo, né, tanto da parte não, né, porque a gente tem a parte de conteúdo e tem a parte de forma, né, que inclusive abrange a parte de língua portuguesa. Então, para que você consiga obter a pontuação máxima de estrutura, né, com forma de nós sermos cautelosos, nós vamos trabalhar aqui com a estrutura clássica, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim fizemos em todos os outros e assim fazemos nosso curso também e faremos nos próximos casos, caso haja, beleza? Vamos lá então ver como é que ficou a proposta de solução. Bem, aqui é a nossa introdução, né? A financiarização ampliou o peso do capital financeiro nas economias, afetando investimentos e renda. Com a crise do subprime, o Brasil sofreu impactos externos e adotou medidas para conter seus efeitos. Então a gente tem aqui uma introdução roteiro, né, que vai adiantar para o leitor o tema sobre o qual o texto vai tratar. Observe aí os conectivos, né, pessoal? Inicialmente, a financiarização consiste, né, ele pediu o conceito, né, consiste na crescente centralidade do capital financeiro na determinação das políticas econômicas e no comportamento das empresas, governos e família. No caso brasileiro, o processo expressa-se na elevada remuneração da dívida pública, na forte atração de fluxos de capitais internacionais especulatórios, né, e na priorização de instrumentos financeiros em detrimento de investimentos produtivos de longo prazo. É aquela velha história, né, com o CDI a 15, né, a gente tem aí uma inibição de investimentos, né, a pessoa consegue um rendimento excepcional sem precisar correr risco, não é isso? Essa lógica altera o padrão de crescimento, pois condiciona o crédito, influencia taxas de juros e induz estratégias empresariais mais voltadas para ganhos financeiros imediatos. É isso. Né? Ninguém pensa num projeto a longo prazo no investimento. O investimento em grande parte especulatório. Além disso, impacta a distribuição de renda, uma vez que concentra ganhos em detentores de ativos, acentuando desigualdades. Né? Por sua vez, a crise do subprime, aqui, né, observe aí também o uso dos conectivos, né, a gente vai introduzir um novo assunto, né, então, por sua vez, a crise do subprime, desencadeada em 2008 pelo colapso das hipotecas de risco nos Estados Unidos, espalhou-se rapidamente pelo sistema financeiro internacional. Tem, inclusive, vários documentários que tratam sobre o assunto. Já assisti uns 2 muito bons, filmes, documentários, né?
No Brasil, os efeitos manifestaram-se por meio da retração do crédito externo, da desvalorização cambial e da queda dos preços das commodities. Commodities é um termo estrangeiro, então tem que vir entre aspas. Muita banca não perdoa isso. Fundamentais para a pauta exportadora nacional. Além disso, houve aumento da aversão a risco, retração dos investimentos privados e da desaceleração da atividade econômica. Pessoal, sempre que tem uma crise, aumenta a aversão a risco, os investimentos mais arriscados, sejam eles bolsa, pequenas empresas, né, todos eles vão acabar sofrendo com um ambiente de maior aversão a risco. Ainda que o país possuísse reservas internacionais, né, a palavra vem à cabeça agora, small caps, tá? Pequenas empresas, listados em bolsa, né? Ainda que o país possuísse reservas internacionais elevadas e um sistema bancário mais sólido em comparação a crises anteriores, não esteve imune aos choques de liquidez global. Claro, a liquidez enxuga, né? Todo mundo corre para o dólar na crise. A consequência foi a redução no ritmo de crescimento, acompanhada de pressões inflacionárias e incertezas quanto à capacidade de manter níveis de emprego e renda. São efeitos naturais, né? Naturais não, né? Esperados num contexto desse. Diante desse cenário, o governo brasileiro implementou um conjunto de medidas anticíclicas. Entre elas, anticíclica é no sentido de acelerar a economia, né? Entre elas, destacaram-se a ampliação de crédito público por meio dos bancos estatais, o aumento do gasto público em investimentos de infraestrutura e a redução de impostos sobre setores estratégicos como a indústria automobilística e eletrodomésticos, né? Enfim. Além disso, foram liberados recursos do compulsório bancário, ampliando a liquidez do sistema financeiro e intensificado o uso de políticas sociais de transferência de renda que sustentaram o consumo interno. Essas iniciativas tiveram como objetivo preservar a demanda agregada, claro, né? Reduzir o impacto da retração externa, por isso medida anticíclica, e manter níveis razoáveis de atividade e emprego. Agora a conclusão. Assim, a crise do subprime evidenciou vulnerabilidades ligadas à financiarização. No Brasil, as medidas anticíclicas ajudaram a sustentar o consumo e a atividade diante do choque externo. Bem, pessoal, aqui a conclusão é uma estrutura meramente estilística, né? Não vai acrescentar nada, mas vamos cumprir aí o requisito que o edital nos coloca, beleza? Vamos para a próxima. As desigualdades étnico-raciais no Brasil evidenciam barreiras estruturais que limitam direitos e oportunidades. Considerando esse contexto, redige um texto dissertativo que atenda aos seguintes itens. Indicar os principais direitos associados pela Constituição à população negra. Explicar o que é racismo estrutural e como ele afeta a população negra. Avaliar a relevância de ações afirmativas, como cotas, na redução de desigualdades, na promoção da igualdade e de oportunidades. Tá? Então, o item A. Bem, principais direitos da Constituição à população negra. Explicar o que é racismo estrutural e como ele afeta a população negra. Então, aqui a gente tem um pedido, né? Aqui a gente tem 2 pedidos. E avaliar a relevância de ações afirmativas na redução de desigualdades, na promoção de oportunidades. Aqui a gente tem um pedido, tá? Pessoal, a gente sempre procura trazer, o bloco de vocês é um bloco mais técnico, né? Assuntos mais técnicos, mas a gente sempre procura trazer temas de relevância social, porque o CNU ele tem essa pegada, né? O CNU ele é um concurso fortemente ligado a essas pautas de democracia, redução de desigualdade, inclusão e por aí vai. Então a gente sempre procura trazer esses temas porque podem vir a ser objeto de cobrança, né? No CNU anterior, né, tentando me lembrar que o bloco que era parecido com o de vocês, se não me engano, era o bloco 6 também, que era economia, né? Acho que caiu uma questão de restos a pagar, questão meio que de AFO, contabilidade pública. Então não teve necessariamente a ver com isso. Mas o bloco 7, que era administração, cobrou uma questão de sistema penitenciário, uma questão mais ligada à pauta social, né? O bloco 4, que era o bloco grande, né? Veio uma questão de direito do trabalho, gestante em ambiente insalubre. Então, as cobranças elas foram um pouco misturadas. Teve o bloco 1, eu acho que cobrou o Estatuto das Cidades. Teve um bloco que cobrou questão da população negra, não sei se foi o 2 ou foi o 3, mas enfim. O que a gente observou no CNU antigo foi que tivemos temas técnicos, mas também temas ligados a esse viés mais social. E como dessa vez nós vamos ter 2 temas por bloco, diferente do CNU anterior, então é possível que venha um tema mais
desse jeito aqui, com esse jeitão aqui que eu estou mostrando para vocês, beleza? Vamos continuar. Bem, a Constituição de 88 representou o marco da proteção dos direitos e no enfrentamento das desigualdades históricas que atingem a população negra, fato. No entanto, a permanência do racismo estrutural exigiu avanços institucionais, incluindo políticas de ações afirmativas. Então aqui, meus amigos, a gente tem, né, uma introdução roteiro como a outra, né? Introdução que vai apresentar o assunto que vai se desenrolar ao longo do nosso texto. A Carta de 88 assegurou direitos... Aqui caberia, pessoal, com efeito, né? Com efeito, vírgula, a Carta de 88, porque aqui meio que a gente está reforçando o que já estava na introdução, né? Com efeito é realmente, tá, pessoal? Com efeito, a Carta de 88 assegurou direitos fundamentais da população negra, reforçando o princípio da igualdade. O texto constitucional proibiu qualquer forma de discriminação e, de maneira inédita, criminalizou o racismo, fato, como crime inafiançável e imprescritível. Além disso, garantiu acesso universal à saúde, educação e trabalho, estabelecendo a base legal para políticas públicas que visam, aqui fica melhor, a reduzir desigualdades étnico-raciais. O reconhecimento da cultura afro-brasileira por meio do ensino obrigatório da história da cultura africana e afro-brasileira também resultou desse marco constitucional, revelando a preocupação em valorizar a identidade negra. Esses dispositivos consolidaram a estrutura jurídica necessária para combater práticas discriminatórias e ampliar direitos, embora a efetividade ainda dependa de políticas contínuas. Claro, não é só colocar na Constituição, tem que fazer por onde, né, pessoal? Apesar das garantias institucionais, então, ele faz um contraponto em relação aos avanços que a gente teve decorrentes da Constituição de 1988, né? Então faz um contraponto, meio que no sentido assim, ó, né? A gente conseguiu avanços, mas temos problemas, né? Então, é isso aí. Apesar das garantias constitucionais, persiste no Brasil o racismo estrutural, que consiste, ele pede a definição, em um conjunto de práticas, valores e instituições que reproduzem desigualdade de forma sistêmica. Ele se manifesta em desigualdade de renda, maior vulnerabilidade à violência e acesso restrito a bens e serviços públicos. Ao naturalizar estigmas, isso aqui é importante no contexto do racismo estrutural, né, pessoal? Naturaliza-se uma situação que não deveria ser naturalizado, né? O que está introjetado na sociedade, muitas vezes a gente não percebe. E limitar oportunidades. O racismo estrutural sustenta barreiras invisíveis que mantêm a população negra em posição de desvantagem. Aqui, né, barreiras invisíveis mantém, né? Então, esse sujeito aqui está no plural, daí o mantém desse jeito. Essa lógica atravessa relações de trabalho, educação e segurança pública, refletindo-se na subrepresentação política e no maior risco de exclusão social. Esses aqui são exemplos, né? Aqui agora a gente vai falar sobre as políticas afirmativas, né, as ações afirmativas. Nesse cenário, né, então, justo, políticas de ações afirmativas como as cotas raciais em universidades e concursos públicos assumem papel crucial. Elas buscam corrigir desigualdades históricas ao ampliar acesso da população negra a espaços de prestígio e decisão, reduzindo a reprodução das desigualdades. O impacto das cotas é visível no aumento da presença de estudantes negros no ensino superior e no fortalecimento de trajetórias profissionais antes restritas. Além do acesso, tais políticas têm caráter simbólico, ao reconhecer a dívida histórica com a população negra e valorizar a diversidade social. Embora ainda haja debate sobre sua extensão e duração, a experiência brasileira revela avanços significativos na democratização de oportunidades, fato, sendo instrumento indispensável para a efetivação da igualdade prevista na Constituição. Então, pessoal, extensão e duração, né, são debates que sempre existem, porque as ações afirmativas elas não devem ser perenes, né, elas devem ser temporárias, mas que tempo vai ser esse, por quanto tempo, né? E a extensão, né, as cotas elas vão se resumir a universidades, vão abranger concurso e que outros tipos de institutos, né, as cotas elas vão ser aplicadas. Então, essa é a discussão que a gente tem, não é isso? Assegurar direitos, enfrentar o racismo estrutural e adotar ações afirmativas compõem um caminho necessário, os quais conjugados podem reduzir desigualdades étnico-raciais históricas. Isso aqui é mais do mesmo, é só para cumprir a finalidade, beleza? De ter. Meus nobres, é isso. Espero que vocês tenham praticado. Nosso tempo aqui é curto, né? Não dá para ficar falando muito, né? Tem que ser objetivo. Qualquer dúvida, podem estar em contato comigo por meio do meu Instagram, prof.marcio.damasceno, tá?
É isso, nos vemos na próxima, espero que vocês façam uma excelente prova, estamos todos torcendo por vocês. Beleza? Forte abraço, até breve.